Olá, espero que todos estejam muito bem. Hoje nós vamos trabalhar com a hidrostática. A hidrostática é a parte da física no qual nós vamos estudar as características de um fluido quando esse fluido estiver em um regime estático, em repouso. Para tanto, nós vamos começar definindo um fluido e as condições para que esse fluido fique em repouso, definir pressão, densidade, apresentar o teorema de Estevam e as suas aplicações, o princípio de Pascal e o teorema de Arquimedes. Vamos começar então. Antes de começarmos a estudar o fluido em repouso, é bom a gente entender primeiramente o que vem até mesmo a ser um fluido e quais as condições para que ele fique em repouso. Nós vamos dizer que um fluido é uma substância que escoa sob a ação de tensões de cisalhamento. Ora, vamos lá. Quando eu falo de fluido, eu estou falando tanto de líquidos e gases. Mas o que vem a ser essa tensão de cisalhamento? Nessa figura aqui, nós temos essas linhas azuis que representam aí um fluido. Por exemplo, a superfície de um lago. Então você aplica uma força oblíqua a este lago, uma força inclinada, representada por esse vetor F vermelho. Como uma força é um vetor, eu posso decompor este vetor em duas componentes. Uma componente aqui na vertical, que eu vou chamar de força normal, e essa componente tangencial à água, ou paralela, que eu vou chamar de força ou tensão de cisalhamento. Esta força ou tensão de cisalhamento, ela vai provocar um escoamento no fluido. Ou seja, quando você coloca uma tensão de cisalhamento, ou seja, uma força tangencial sobre um fluido, a tendência é que ele escoe. Você pode pensar nessa tensão de cisalhamento, ou seja, nessa força F paralela aqui, como a sua mão passando sobre um líquido. Se você fizer isso, ele vai escoar. Então, sabemos que se aplicarmos uma tensão de cisalhamento, nós vamos tirar este fluido do seu regime de repouso. Logo, nós precisamos saber que aqui na hidrostática não deve haver esta componente de cisalhamento para a força. Então, esta é a condição para que um fluido fique em repouso. Ou seja, é não havendo esta tensão de cisalhamento. Ela será importante no estudo dos fluidos em movimento. Ou seja, a área que eu chamo de hidrodinâmica. Agora, qual o papel desta componente que é normal aqui, que é perpendicular à superfície do líquido? Esta força será responsável pela realização de uma grandeza que nós vamos definir daqui a pouco, que é a pressão. E ela não gera o escoamento. Logo, se pretendemos estudar hidrostática, a força de interesse neste vídeo é esta componente perpendicular aqui. É esta força normal à superfície do fluido. Logo, eu digo que na hidrostática, esta é a componente da força de interesse. Acabamos de ver, então, como evitar que um fluido escoe. É fazer com que esta força paralela à superfície de um fluido seja nula. Sabendo disso, então, a única componente da força que nos interessa é a componente perpendicular. Ou seja, eu vou dizer então que todas as forças que serão exercidas sobre o meu fluido, que a partir de agora eu vou estar sempre, quando eu me referir a fluido, falando sobre os líquidos, é que somente essa componente exista. Ou seja, eu só posso ter essa força normal aqui. Mas nessa figura eu coloquei de forma geral, de modo a você ver essa diferença e ver qual a propriedade associada, qual a grandeza física associada a esta força normal. Então vamos ver como essa força age. Nós supomos que aqui eu tenho a superfície
né, de área A, e estou pressionando essa superfície com uma força perpendicular a ela, né, de modo F perpendicular. Eu vou definir a pressão, né, sobre essa superfície da seguinte forma. A pressão, eu vou denotar pela letra P minúsculo, vai ser a razão entre a força, componente perpendicular dela, né, e a área. Isso é o que eu chamo, então, de pressão. No SI, as unidades desta grandeza são as seguintes, ó. Vou ter aqui a unidade de pressão, vai ser a unidade de força, sobre a unidade de área. A unidade de força é o Newton. E a unidade de área é o metro quadrado. Mas, para esta unidade de pressão, nós damos um nome especial, né? Ou seja, Newton por metro quadrado, nós chamamos de Pascal. Que é denotado, né, pelo símbolo PA. P maiúsculo, A minúsculo. A compreensão dessa grandeza chamada pressão é bem tranquila, é bem intuitiva. Para você entender de uma forma mais sensorial, perceba o seguinte. Coloque sua mão sobre o seu braço e aperte. Agora faça a mesma coisa com a ponta do seu dedo, utilizando a mesma força. O que você percebe é que com a ponta do seu dedo você vai ter uma sensibilidade maior. Isso porque o corpo humano ele é sensível não a forças, mas a pressões. Nosso corpo sente exatamente isso, a ação das pressões. Quando você está empurrando o seu braço aí com a palma da sua mão aberta, a área de contato é maior, logo a pressão é menor. Quando você coloca a ponta do seu dedo, você vai sentir o incômodo, porque, embora a força seja a mesma, a área é menor, logo a pressão que você vai sentir naquele ponto é maior. Devemos enfatizar que essa nova grandeza que a gente apresentou aqui, a pressão, ela é uma grandeza escalar. Tá? Então, ela é um escalar. Uma grandeza escalar é aquela que, para ser definida, necessita somente de um número, um valor numérico, e uma unidade. Ou seja, eu não falo, embora a pressão seja definida a partir da força que é um vetor, eu não falo em direção e nem sentido para a pressão. Eu só falo em valores numéricos. Guarde isso na sua cabeça. Como acabamos de ver, para que um fluido esteja em equilíbrio, a gente sabe que as tensões de cisalhamento devem ser nulas. Sobrando assim, a única opção de que qualquer superfície que esteja em contato com este líquido ou este fluido, as componentes da força presentes devem ser estritamente normais. Ou seja, se eu considerar este balde aqui, este recipiente, ou este fluido, a gente sabe que há forças de contato entre as paredes desse recipiente e o fluido. E essas forças que este balde faz no fluido devem ser todas normais. Pela terceira lei de Newton, se essas paredes desse recipiente exercem uma força normal sobre este líquido também, né, pela ação e reação, também irá aplicar a mesma força no sentido oposto, não é isso? E essas forças também devem ser normais. Então, olha aqui. Então, eu vou dizer que essas forças feitas nas paredes do recipiente devem sempre formar um ângulo
de 90 graus com a superfície considerada. Esse fato traz uma consequência muito importante. Imagine que, agora, em alguma região deste fluido, eu tenha uma pequena esferinha. Como eu sei, as forças sobre essa superfície devem ser todas normais, ou seja, formando um ângulo de 90 graus. Então, o fluido sempre vai apontar aqui, ó, uma força, que vai formar um ângulo de 90 graus com essa superfície da esfera. Sempre um ângulo de 90 graus, olha. Se a gente agora imaginar que essa esferinha seja muito pequena, entender um ponto, a gente vai dizer que nesse mesmo ponto, que em todas as direções, esta pressão deve ser igual. Embora em cada ponto aqui possa haver um valor diferente para a pressão, num dado ponto, a pressão ali deve ser a mesma em todas as direções. Então eu digo que se a pressão num dado ponto de um fluido é a mesma em todas as direções, eu chamo isso de pressão hidrostática. Vamos apresentar agora dois conceitos bem importantes que muitas vezes se confundem, que é o conceito de densidade e massa específica. Para isso, já vamos diferenciar de cara. Quando eu estou falando de densidade, eu vou tratar aqui de corpos heterogêneos, ou seja, eles podem ser formados por mais de um tipo de substância. Então, ele acaba sendo uma propriedade do próprio corpo. Por outro lado, se eu estiver tratando de um corpo homogêneo, formado aí, ou seja, por um tipo de substância, o que eu vou estar tratando aqui é da massa específica desse corpo. Então, a massa específica vai estar associada a uma propriedade da substância e não do corpo em si. Vamos ver então a diferença dessas duas quantidades. Supomos que eu tenho um corpo aqui, tá? Um corpo qualquer, de um formato qualquer. Ele tem aqui uma massa que eu vou chamar de M1. Aí eu, inclusive, misturo ele com outro. Tá? Embolo os dois, eles viram um corpo só. Né? Ele vai ter aqui uma massa M2, tá? Esse outro pedaço. Eu sei que estes dois caras unidos podem ser considerados como um corpo só, que vai ter um volume V e uma massa M. Eu vou chamar de densidade deste corpo, né, o ρ, né? Essa letrinha grega aqui que representa. ρ vai ser a razão entre a massa total, né, desse corpo e o volume que ele ocupa. Agora, por outro lado, vamos pensar que agora eu tenha um determinado corpo que seja aqui formado por uma substância homogênea, ou seja, ele é preenchido de maneira uniforme, né, por todo o mesmo material. Né? Então, ele vai ter uma massa M e, é claro, vai ocupar um volume V. Neste caso, como é uma propriedade da substância, eu vou dizer então que a massa específica desse corpo, que eu vou denotar aqui pela letra grega μ, é a razão entre a sua massa e seu volume. Então você pode notar que esses dois conceitos, né, são muito similares. O que vai diferenciar é justamente isso. Este é uma propriedade de um corpo qualquer, seja ele homogêneo, maciço ou não. Tá? E este aqui vai se tratar de uma propriedade de uma substância, tá, que forma esse corpo. Vale citar que, caso estivermos considerando um corpo que seja maciço, né, e homogêneo, a densidade e a massa específica irão se confundir. Vão ser a mesma coisa. Resumindo, então, para você se lembrar, vou destacar este fato bem aqui. Podemos, enfim,
definir as unidades dessas grandezas no sistema internacional. Como a gente sabe, ambas são definidas como massa sobre volume, tá? Então, elas terão a mesma unidade. Então, colocando aqui, ó, no SI, a gente sabe que as unidades, esses caras são iguais, né? Que é a unidade de massa sobre a unidade de volume. No SI, a massa é o quilograma e o volume é o metro cúbico.